Durante esse mês, a campanha Julho Verde conscientiza a população sobre o câncer de cabeça e pescoço. Inclusive, esse foi tema do Bom Dia Doutor dessa semana, dando todas as dicas de como se prevenir, ficar sempre atento àquela feridinha que possa surgir na sua boca, que não sara, aquele nódulo que aparece e você consegue, inclusive, apalpar no seu pescoço. E aí, durante esse mês, se faz esse trabalho de conscientização. E o trabalho do fonoaudiólogo é fundamental no tratamento aí para a doença, né? Depois que a pessoa às vezes faz a cirurgia, faz a quimioterapia, é preciso fazer uma reabilitação vocal, pulmonar. E aí Pedro Trindade vai conversar agora com a gente, com uma profissional que vai falar sobre como que as pessoas podem ter acesso a esse tratamento na rede pública, não é, Pedro? Bom dia! Oi, Sara, bom dia. Espero que agora você e quem está nos acompanhando esteja me ouvindo. Bom dia também para você, nosso telespectador. E é importante ficar atento aos sinais, porque em 60% dos casos esse diagnóstico da doença ele é feito de forma tardia. E aí para reverter as consequências realmente é bem complicado, principalmente para conseguir reabilitar a voz, que segundo a fonoaudióloga Maria Alice Cavalcante, o tratamento não é ofertado da forma como devia aqui no estado. Bom dia, Maria Alice, seja bem-vinda ao Bom Dia RN. Vamos alertar a população principalmente sobre os sinais que elas devem ficar atentas em relação a essa doença, tendo em vista que muitas vezes a gente pode confundir os sintomas como algo mais leve, como uma simples dor de garganta. Olá, bom dia, agradeço o convite. E é importante a gente estar alerta, né? O mês de julho vem para chamar a atenção da população a respeito da prevenção do câncer de cabeça e pescoço e ficar alerta aos sintomas, né? Uma rouquidão que não passa por mais de 15 dias, né? Ela precisa ser investigada. Muitas vezes o paciente ele tem a rouquidão e aí ele toma uma medicação, faz toma um mel, né, faz algum outro tratamento, essa rouquidão melhora, mas ela depois reaparece. Então, aquela rouquidão progressiva e que ela persiste, ela precisa ser investigada. Hoje a gente ainda vê muitos pacientes ainda chegando em estado avançado, né, com câncer de laringe, e isso traz sérias complicações, porque o paciente ele sofre algumas cirurgias bem mutiladoras, onde ele pode perder a voz, ele pode perder a língua, ele pode perder partes da face, né, o olho. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, né, às vezes o paciente ele fica com medo de ir ao médico para não ter que descobrir a doença e às vezes isso prejudica, né? A gente sabe das dificuldades dos pacientes que têm dificuldade ao acesso ao diagnóstico, né? Muitas vezes o paciente até procura, mas ele não tem acesso. Hoje a gente sabe que a maioria dos postos de saúde não dispõe dos aparelhos para que façam os diagnósticos, né? Os médicos eles sempre referem isso, a questão da laringoscopia, que é um aparelho que visualiza as pregas vocais. E esse aparelho ele não está disponível na rede pública para poder esses pacientes fazer um diagnóstico mais precoce. E aí acaba que esse paciente ele chega para a gente, né, com a doença mais avançada e que muitas vezes ele precisa fazer uma cirurgia bem radical e bem mutiladora, que prejudica muito a qualidade de vida desse paciente. Uma intervenção bem mais severa, né, que às vezes as consequências não conseguem ser revertidas, até porque a senhora estava comentando a situação do tratamento aqui no Rio Grande do Norte. Qual é a realidade para as pessoas que recebem um diagnóstico e precisam do SUS para passarem por esse processo? A gente não sabe a quantidade de pacientes, e aqui eu vou me referir mais aos pacientes de câncer de laringe, né? Os pacientes laringectomizados totais, são aqueles pacientes que perderam a voz depois do câncer de laringe. A gente não sabe saber a quantidade de pacientes que existe no nosso estado, mas a gente tem uma noção de quantos pacientes não são reabilitados, né? A gente sabe que tem instituições que fazem a cirurgia, os pacientes às vezes têm condições de ser tratado ali, de ser reabilitado, mas a gente sabe que a maioria não tem, né? Principalmente os pacientes que são do interior, né? Que muitas vezes não tem uma fono que trabalha com essa parte nessa área. Então é importante essa questão dos fonoaudiólogos, né? Se ficarem mais atentos, fazerem cursos para que possam estar ajudando, não só os fonoaudiólogos, mas também os gestores ficarem mais atentos para esses pacientes. Eu tive uma reunião no ano passado, no começo de setembro, com o secretário estadual e, assim, para nossa surpresa, ele desconhecia o estado,
a quantidade de pacientes, ele não tinha conhecimento. Então, assim, esses pacientes, eles precisam de insumos para poder fazer a sua reabilitação. Não só a reabilitação vocal, como a reabilitação pulmonar. Porque a maioria deles, eles usam a traqueostomia definitiva, né, que é aquela ostomia no pescoço. Existe uma portaria, a portaria 400, que dá direito ao paciente a usar esses insumos. E já vai fazer quase 2 anos que a gente procura o Estado, procura o município para que esses pacientes recebam esses insumos e a gente não tem retorno, né? Os pacientes continuam sem usar esses insumos e o mais importante, eles não conseguem voltar a se comunicar novamente porque eles precisam muitas vezes de um aparelho, né? A laringe eletrônica ou a prótese vocal para que a voz deles, eles voltem a se comunicar novamente. Então, a gente está tendo esses pacientes que estão tendo essa grande dificuldade. No nosso estado já existem leis, né? A lei estadual e a lei municipal, que faz com que o mês de julho ele seja assistido, que ele seja divulgado para a questão da prevenção. E a gente teve agora no último dia 12 de julho, né? Foi sancionado, saiu no Diário Oficial do Estado, a Lei 11.399, se eu não me engano, que coloca o dia 11 de agosto como dia estadual do laringectomizado total, que é mais um dia que a gente conseguiu para dar visualidade a esses pacientes para que eles possam ser reconhecidos. E agora, no último dia 19, essa lei também foi sancionada nacionalmente. Então, o paciente, a gente espera que ele seja mais reconhecido, né? Não só pelos gestores, mas pelos profissionais de saúde, que muitas vezes também não tem o contato e às vezes não tem a experiência e acaba que aquele paciente não é atendido, o paciente faz a cirurgia, vai para casa e fica lá, né? A família muitas vezes, papai, o senhor não vai fazer, eu não vou para Natal andar 3 horas para que o senhor possa voltar a falar. Então, a gente sabe que existem muitos pacientes em casa que não estão sendo reabilitados. E a gente precisa da ajuda dos gestores, né, das instituições oncológicas que trabalham com esses pacientes, que fazem a cirurgia, porque hoje, por lei, eles têm direito a solicitar esses insumos, porque esses insumos eles já existem na tabela do SUS. Então, tanto a laringe eletrônica como a prótese vocal, ela existe na tabela do SUS. Só basta que o paciente requeira na sua instituição oncológica, onde ele foi cirurgiado, converse com a sua fonoaudióloga, com o seu cirurgião, para que eles possam fazer a solicitação e o paciente receba esses insumos para poder voltar a falar. Impacto na qualidade de vida, né? Porque a voz permite a comunicação com que você demonstre, para que você consiga demonstrar o que você sente pelo outro, para você se comunicar, pedir até auxílio em algumas situações. Muito obrigado, Maria Alice Cavalcante, fonoaudióloga, pela participação aqui no Bom Dia RN. Eu volto, Sara, com você no estúdio, com esse reforço, né, que a profissional fez de que as leis sejam cumpridas, de que o poder público chegue junto com a população nessa situação, porque geralmente o diagnóstico de câncer é um diagnóstico difícil e realmente é necessário ter o suporte para que as pessoas passem por essa situação e alcancem aí o resultado positivo e a cura. Volto com você. Obrigada, Pedro, pelas informações. É muito importante mesmo, tá? Esse reforço e quando não conseguir, procurar também aí, não conseguir nas secretarias, procurar, às vezes até judicialmente, né? Tentar esses equipamentos judicialmente e essa reabilitação também do pós-operatório, pós-tratamento. Até mais, Pedro. A gente vai